Bom dia, paz seja com todos. Glória seja dada somente ao Deus Criador, ao Deus soberano, ao Deus excelso, ao Deus grandioso. Seja bem-vindo ao programa Dia Mais Abençoado com o pastor Carlos Monteiro. Todos os dias uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Não é uma palavra para o seu ouvido, é uma palavra para o seu coração. Hoje, sexta-feira, graças ao nosso bom Deus, sexta-feira, começo de final de semana, onde muitas pessoas se alegram, trabalham melhor, aquela expectativa de poder descansar. E é bom, irmãos, descansar. Deus criou o mundo, tudo em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Então é muito bom descansar. Se você pode, descansa. Se você pode passear, passeia. Você pode tirar um momento de lazer, tire. É muito bom descansar, amém? Descansar é bom, revigora o corpo, a gente repõe as energias, recoloca os pensamentos em ordem, no lugar. Então é muito bom. Se você pode descansar, descanse, tá bom? Tem pessoas que vai lá e não gosta, trabalhou a semana inteira, agora no dia que tem de descanso vai acordar tarde. Não, irmãos, isso é bom. Se você pode, acorde tarde, não há problema nenhum você acordar tarde aí no dia de descanso, a não ser que você tenha um outro compromisso, vai viajar, tem às vezes a reforma da casa, tem pessoa que deixa o dia de descanso para faxina, para reforma, mas glória seja a Deus. Daqui a pouquinho eu tenho uma palavra de Deus sobre o silêncio de Deus. A palavra de hoje é o silêncio de Deus, amém? Talvez você está vivendo um tempo aí de silêncio, parece que Deus não fala com você, parece que você não ouve a voz de Deus. Daqui a pouquinho, uma palavra que vai te dar paz, discernimento, entendimento sobre o silêncio de Deus. Como hoje é o último programa dessa semana, nosso programa é de segunda a sexta, 6 horas e 25 minutos. Então eu quero lhe informar que hoje nós temos culto às 8 horas da noite, 20 horas, nosso culto na nossa igreja quadrangular aqui de Itaguaí. E domingo, nós vamos ter o nosso grande culto, Quero Viver uma Nova História. Se você realmente quer viver uma nova história, você tem o desejo, não basta querer, você tem que efetuar, você tem que ir atrás. A fé sem obras é morta. Não adianta querer, muitas pessoas querem, mas as pessoas não querem. Mesma coisa, a pessoa ela quer trabalhar, mas ela não comparece no posto de trabalho, ela não quer trabalhar. Muitas pessoas querem uma nova vida, mas ela não comparece na igreja, ela não quer uma mudança. Quem quer uma nova história, comparece na onde Deus começa a escrever uma nova história. É a igreja, é o local que Deus fala, que Deus ensina, que Deus consola, que Deus exorta, que Deus direciona, que Deus limpa tudo aquilo que está obstruindo, amém? Então esteja conosco domingo, o pós-culto do amigo, o grande culto, Quero Viver uma Nova História. Você é o nosso convidado, venha do jeito que você está. Você pode estar cansado, desanimado, abatido, você pode ter escorregado, caído, enfim. O jeito que você estiver, você pode ver, porque é na presença de Deus que nós conseguimos nos levantar, é na presença de Deus que a gente consegue se fortalecer, amém? Em um minuto eu estou entrando com a palavra o silêncio de Deus, amém? Deus abençoe o Thiago Santos que está ao vivo, Deus abençoe você que vai assistir durante o dia. E eu quero informar aí que a nossa transmissão do culto do amigo no Facebook já está com 1.200 visualizações e no YouTube 600 visualizações. Isso é um número muito expressivo, 600 visualizações. Tem programa Dia Mais Abençoado com 200 visualizações no YouTube. Isso é bênção, é para a glória de Deus. Deus é bom. José Luciano, bom dia. Maricele, Deus abençoe. Irmã Valdineia, obrigado pelo carinho de todos os dias. Nós estamos juntos. Para mim já é uma família, irmãos. Pastor Josué Santos, Deus abençoe. Todo mundo santo, irmão. Todo mundo santo. José Luciano Lima, Maricele, Deus abençoe. Jéssica, Isabel Santos também. Eita, povo santo. Povo abençoado. Vereador, Deus abençoe. Dudu Serri, a Marisa, Diogo, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Vai deixando seu amém, seu glória a Deus. Se você não deixar aqui, não tem como eu saber que você está online. Irmã Irene, juntamente com o Lucas, genro e sogra, moram a par lá e sempre ligadinho no programa. Deus abençoe. Irmã Sidneia, Deus abençoe.
Carla Neres, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Se você não é da cidade de Itaguaí, coloca a sua cidade. Se você não é da nossa igreja quadrangular, não tem problema nenhum, tá bom? Somos irmãos em Cristo, tá bom? Irmãos, eu moro aqui, eu tenho irmãos que moram em Sorocaba, e é assim, irmãos. Irmãos às vezes moram distantes, mas somos irmãos. O mesmo sangue, o mesmo DNA, isso é bênção. Deus abençoe a todos vocês. Quero falar sobre o silêncio de Deus. O Salmo 83, versículo 1, diz assim, ó Deus, Asaf está falando, ó Deus, não estejas em silêncio, não feche os seus ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Talvez, quem de nós nunca chegamos em um momento da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa caminhada e pensamos, nossa, parece que Deus está em silêncio, Deus não fala mais comigo. Será, irmãos, que Deus ele fica em silêncio? Será que Deus realmente fica em silêncio? E eu vou provar na Bíblia que fica. Deus, ele nós não servimos um Deus morto, como tem aquele filme God's Not Dead. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus, ele está vivo. Deus, ele, como diz no Salmo 15, 115, Deus, ele tem boca e fala, tem pés e anda, tem mãos e abençoa, olhos e vê. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus é um Deus vivo, ele não está crucificado, ele vive. Então, por que o tema de hoje, você que está entrando agora, é o silêncio de Deus? Por que Deus fica em silêncio? Eu aprendi algumas coisas na caminhada, por que é que Deus fica em silêncio? Primeiro, Deus às vezes fica em silêncio porque ele já deu a sua palavra. Muitas das vezes, se Deus não está falando com você, lembre-se, ele já não falou, não já te direcionou. Se ele já falou e já te direcionou, você tem que se lembrar daquela palavra que ele deu e andar naquela palavra. Muitas das vezes na Bíblia você vai ver Deus falando com o povo, e Deus vai falar com eles depois de 20 anos, é igual Deus falou com Abraão, que ele ia ser pai, só que Deus visita Abraão depois de anos e vai lá e confirma a palavra que ele já tinha dado, só que Deus fica anos sem falar diretamente com Abraão. Então, primeira coisa, se Deus está em silêncio, lembre, observe se Deus já não falou alguma coisa e você vai ter que viver a palavra que ele já falou, e agora é o tempo de você viver a palavra e não de receber uma palavra nova. Segundo, Deus pode ficar em silêncio? Pode. Por que Deus fica em silêncio? Às vezes o pecado. Quando Jesus está na cruz, o que ele vai lá e fala da cruz? Todo mundo que está lá embaixo vai lá e fala, olha, Jesus está clamando por Elias. Só que Jesus está falando, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor está em silêncio. Por que Deus naquele momento, Deus fica em silêncio com Jesus? Porque Jesus está carregando os nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus naquele momento, ele se fez pecado em nosso lugar. E a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quanto mais o ser humano peca, mais longe ele vai ficando de Deus. Não é que Deus não fala, é que às vezes nós estamos tão distante que nós não ouvimos. Mesma coisa, se você pegar o seu celular e você sair na rua agora e tentar ouvir o que eu estou falando, você não vai ouvir porque você está distante. Então, às vezes, não é que Deus não está falando, Deus está em silêncio. É que às vezes nós estamos tão distante de Deus que nós não ouvimos. Nós não ouvimos a voz dele e às vezes ele está falando e a gente não está percebendo. Amém? A distância, o pecado, deixa Deus em silêncio. E terceiro, às vezes um período de provação. Às vezes Deus está nos provando, Deus está nos testando para ver se nós vamos estar firmados na palavra, se nós vamos até o fim, se nós vamos resistir. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, pronto para ir para a cruz, ele vai lá e ele ora, Deus, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não responde nada. Aí Jesus vai lá e continua. Às vezes, irmãos, Deus vai ficar em silêncio. Às vezes as pessoas vão falar mais da nossa vida. O jornal, você liga, ele fala. Você liga no futebol, o comentarista, ele vai falar. Você vai andar, alguém vai estar falando. Você vai assistir um filme, alguém vai falar. Parece que tudo fala. Só que quando você quer ouvir a voz de Deus, parece que Deus não fala. É porque Deus está te provando. Aqui na Bíblia, todos vocês que têm uma Bíblia, se você pegar na Bíblia, no meio, quase no meio da Bíblia, tem uma página em branco, que é a página de Malaquias. Eu me lembro que uma vez na igreja eu preguei Malaquias capítulo 4, mas na verdade vai até o capítulo 3, Malaquias. Malaquias vai até o capítulo 4, na verdade. Eu preguei Malaquias capítulo 5. Se você pode ver, ó, é uma página em branco, não tem nada, ó. É em branco por quê?
aqui é um período que Deus ficou 400 anos em silêncio. Por que Deus ficou 400 anos em silêncio? É porque Deus já tinha falado para o povo, vai chegar um tempo que eu vou enviar alguém, o enviado, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quem que é esse? Jesus Cristo. Deus fica 400 anos em silêncio e o povo tem que conviver com a profecia de Isaías, com a profecia de Zacarias, conviver com a profecia de Malaquias, de que Deus iria enviar um anjo. Quem que era esse anjo? João Batista, que iria preparar o caminho para o Messias. Então Deus às vezes fica em silêncio porque Ele está preparando algo grande. Como diz um hino da Cassiane, se você puder ouvir, um hino muito antigo, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, então louve. O nome do hino é Com Muito Louvor, da Cassiane. Se você pode, é um hino muito antigo, pelo menos 25 anos esse hino. Pensa num hino lindo. Ele vai lá e fala que quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. E ela vai lá e complementa: então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Então é muito importante, irmãos, às vezes, como o salmista diz, Senhor, não esteja em silêncio. Às vezes Deus vai ficar em silêncio porque Ele quer nos provar, Ele quer nos testar. E às vezes no silêncio, irmãos, a gente valoriza a voz de Deus. Muitas pessoas, quando Deus para de falar, ela valoriza. Porque que na época de Samuel, a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara. Deus não se manifestava através de profecia, nem através de visão, para gerar saudade no povo. Muitas pessoas brincou com a palavra de Deus. Muitas pessoas brincou com promessa. Recebe uma promessa, fala: eu recebi uma promessa, eu posso voltar para o mundo, posso fazer o que eu quero. Eu tenho promessa, quem tem promessa não morre. Aí Deus ele vai lá e se cala. Deus ele fica um tempo em silêncio para a pessoa valorizar, para a pessoa se lembrar o quão doce, o quão maravilhosa, o quão suave, o quão linda é a voz de Deus. Até emociona, irmãos, falar. A voz de Deus é poderosa. Então, se você está passando o silêncio de Deus, discirna. O motivo pelo qual você e eu estamos passando é uma provação? É porque estamos em pecado? Se está em pecado, se arrependa e para de pecar. Porque a voz de Deus, o pecado nos afasta. É provação, aguente, suporte. É igual Jesus. Jesus também viveu o silêncio de Deus. Não é porque você é filho, Deus não está morto. Não é porque você Deus não quer compromisso com você. Aguarde, espere. Deus tem um propósito em todas as coisas, mas que você possa entender, Deus está no controle. Não desista, não abandone, fique firme, permaneça, e principalmente pela sua alma. A tua alma é o teu bem mais precioso. Se você perder Jesus, você perde a tua garantia de salvação. Não perca Jesus por nada, fique firme, vá para a igreja, cultue a Deus, não crie o costume de só ir na igreja quando a situação aperta. Tem que ter aliança, tem que ter vida com Deus, e Deus vai te abençoar muito. É isso que você está passando, é só um momento, Deus vai te abençoar muito. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia? Se puder, eu quero orar por você. Ore também. Coloque Deus na frente, não saia de casa sem orar, não coma sem orar, não durma sem orar. Tudo que você puder, coloque Deus na frente. Deus quer uma geração que viva para Ele. Amém? Que viva para Ele. O silêncio de Deus é porque Deus está trabalhando. Deus te abençoe. Pai, ainda que o Senhor não responda, nós sabemos que o Senhor ouve. Obrigado por nos guardar, por nos livrar. Obrigado, Deus, porque muitas das vezes o Senhor ficou em silêncio e isso nos amadureceu, nos fez valorizar a Tua voz, nos fez crescer, nos fez, meu Pai, te amar ainda mais. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa aí, Deus, que nos assiste. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a esperança possa reger o nosso coração, a fé, o amor, que nenhuma dessas pessoas que nos assiste, Pai, possa desistir, Pai, só por um momento, Deus, em que parece que tudo está fechado, as portas fechadas, o céu fechado, o silêncio, Pai. A Tua voz é preciosa. Nós amamos o Senhor, Pai. O Senhor é a razão da nossa vida, não há outra esperança para nós a não ser o Senhor. Que nós possamos atravessar este momento, Pai, cantar, Pai, o hino da vitória. Que nós possamos celebrar e não desistir, porque o Senhor é tudo o que temos, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa esperança. Eu abençoo o final de semana dessa pessoa que está assistindo ao vivo, gravado, assistindo pelo YouTube ou no final de semana.
Que o Senhor a abençoe e guarde. E que se há alguém neste momento pensando em fazer uma loucura, que a tua paz venha sobre ela e o descanso, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos vocês, muito obrigado. Deus te abençoe. Se você assistiu no finalzinho, volta no começo. Ou durante o dia, vai lá, acesse o canal do YouTube Catedral Quadrangular Itaguaí e assista para você ser completamente abençoado. Deus te abençoe e, se Deus permitir, segunda-feira estaremos aqui, tá bom? Deixa um comentário aí, tem sido bênção o programa para você? Eu sempre penso nisso, eu falo, Deus, será que tem sido bênção para as pessoas o programa? Eu não quero ser só mais um ou ir lá e tirar o tempo das pessoas. Tem sido bênção? Deixa o seu comentário em nome de Jesus, é para a glória de Deus. Fica na bênção, fica na paz.